Nos últimos anos, tem tido uma tendência no cinema de trazer de volta as franquias renomadas para um público novo. Isso aconteceu com Star Wars, Jurassic World e também com vários clássicos da Disney que estão voltando como remakes e também continuações. E hoje a gente vai fazer uma discussão sobre esses filmes, esses remakes, porque eu particularmente não gosto de uns, Luiz não gosta de outros, são nossas opiniões e espero que vocês gostem. Sim, vamos lá. Lá em 2010, a Disney meio que começou com essa onda dos revivals em Hollywood com Alice no País das Maravilhas e também com Tron, o Legado. Depois a gente teve Mowgli, Cinderela e a gente chegou no ano de 2019 que vai ter muito desse tipo de filme. Vai ter live action, vai ter revival. Entre eles tem Toy Story 4, Rei Leão, Aladdin, Dumbo e também o novo filme do Star Wars que vai sair no final do ano. E uma coisa assim que eu e o Gabriel, assim, a gente discorda um pouco é que eu, pessoalmente, acho importante trazer fazer uma repaginada desses filmes clássicos, e principalmente com o Rei Leão. O Rei Leão aqui é provavelmente o foco dessa discussão. Eu acho que é um pouco desnecessário e que eles estão desvirtuando um pouco os filmes e destrói particularmente um pouco a minha infância. Eu entendo por que você acha isso. Mas eu não concordo. Porque, tipo, eu vi o trilho do Rei Leão e aí eu vejo aquela música subindo e o macaco segurando o leão, assim, bebezinho. É um negócio... Cara, é incrível, porque é um negócio que mexe muito com você e eu acho muito importante trazer esses filmes, apresentar eles para um público novo, porque eles têm temas muito importantes. O Rei Leão, se você for olhar em retrospecto, ele é um filme muito sombrio e ele fala sobre temas muito adultos, como morte, sobre como lidar com a morte e também sobre a importância do crescimento na sua vida. Eu particularmente já não gosto tanto, porque eu acho que eles vão fazer um remake frame a frame do filme e é um pouco desnecessário, e eu gosto mais do filme em animação do que com gráficos de vida real. Eu acho que na verdade eles estão pegando basicamente o filme todo e adaptando para uma nova tecnologia, e é uma coisa que pra mim não encaixa, porque eu não consigo imaginar um leão de verdade falando. Pra mim a animação ficar mais bonitinha, mais legalzinha, e podem ser feitas novas animações ao invés de trazer uma animação que já fez sucesso. Tá, mas veja por um outro lado. Você gosta de Star Wars e Despertar da Força, né? Gosto muito de Star Wars. E você não concorda que é o mesmo filme do original, o clássico? Mas aí o cenário já é outro, porque Star Wars e Despertar da Força, ele tinha o objetivo de retomar a franquia, tinha de pegar aquele público que se perdeu pra começar a contar novas histórias. Até porque no Star Wars 8, a gente já tem uma quebra nessa história, porque o vilão principal morre, coisa que aconteceu só no Star Wars 6. Geralmente eles deixam pro final da trilogia esse tipo de coisa. Sim, então eles já fizeram essa quebra e Star Wars 9 já vem com um presságio diferente para um filme. Então, o 7, ele é bem parecido com o 4 em vários quesitos e a história parece ser muito igual. Sim. Mas o 8 já muda tudo e ele já é bem diferente do 5, e o 9 a gente não sabe realmente o que esperar. É curioso, né? Porque o episódio 7 do Star Wars, ele é um filme que você vai assistir, ele é um bom filme, ele tem um bom roteiro, boas atuações e tal, mas no fundo ele perde pontos, digamos assim, porque ele é o mesmo filme. Sim. Ele segue as mesmas batidas e tal. E aí é muito louco você assistir o episódio 8, porque é incrível. A gente já espera que ele vai começar igualzinho ao antigo. Porque ele começa do mesmo jeito, com eles fugindo do Império, que no caso é a Primeira Ordem. Que ele acabou de retomar sua força e tá... Sua força. Tá bom, Gabriel. E também tem toda essa questão envolvendo o Yoda e o Luke, esse treinamento que também é subvertido no filme, porque o Luke meio que não treina Rey de verdade. Ele quer mostrar porque os Jedi não devem existir, porque essa coisa toda só causa desgraça pro universo. E além de subverter a história, né, mudar todos o estilo, ele muda também a forma de filmar. Tipo, é muito louco você ver. Porque a forma como ele mexe a câmera nesse filme, como ele faz um estilo de edição mais dinâmico, algumas cenas com narração em off, é uma coisa que nunca fizeram no Star Wars. Ele também usa flashback. Star Wars nunca tinha tido flashback antes desse filme. É uma puta de uma renovação. E também já deixa um negócio que empolga mais pro filme 9. Mas Rei Leão não vai ter um segundo filme, né? Ele é só um filme, então, tipo... Não isso é uma parte que eu concordo com você, tipo, porque o episódio 7, tudo bem ele ser um filme igual, porque é aquela coisa que eu te falei. Ele quer retomar outros filmes, ele quer mostrar um universo diferente, quer continuar a história.
do Star Wars. E ele quer apresentar para um público novo, que é exatamente a coisa que eu penso sobre esse Rei Leão. Ele tá sendo feito para apresentar para um público novo. Só que não vai ter um outro Rei Leão para subverter a narrativa e fazer um negócio diferente. Porque não dá, né? Ia ficar totalmente utópico. Existe o Rei Leão 2, né, a animação, mas não é muito bom. Não é legal, não gosto. Pensando por outro lado nos revivals e tal, tem o Jurassic World, que foi uma franquia que também foi retomada, igual Star Wars, só que não deu muito certo. Tipo, o primeiro filme eu acho legal, é um filme divertido. Ok. É um filme ok. Tipo, ele é justificável, sabe, ele existir, porque ele faz uma homenagem bacana pro filme do Spielberg e tal. Mas eu acho, pelo menos, o segundo filme, uma das piores coisas que fizeram no passado no cinema. É muito furado. Tipo, tem umas coisas assim que simplesmente não fazem o menor sentido. A única coisa que eu gosto desse filme é a cena na mansão. Se você viu, você sabe do que eu tô falando. E o filme do Jurassic Park, eles já têm uma característica de ser muito parecidos. Porque você coloca dinossauros num parque e você acha que vai dar tudo certo, e aí tem alguém ambicioso e dá merda. Isso aconteceu nos 3 filmes antigos, se repetiu também um pouco nos filmes novos, então é uma história que já ficou cansada. Então é por isso que eu já fico com o pé atrás quando vão fazer um remake, quando vão fazer algum live action. Mas vindo pro outro lado ainda, teve o Blade Runner novo, Blade Runner 2049. Bom, o primeiro filme era um clássico dos anos 80, o filme marcou o cinema e revolucionou muitas coisas na forma de se fazer filme. E o novo deu muito medo em muitas pessoas, né? Porque o filme ele corre o risco de manchar o legado do filme passado e também de ser um filme exatamente igual e não ter nenhuma criatividade. Mas o filme é totalmente diferente disso, porque ele é um filme que custa 150 milhões de dólares. Puta que... Muito dinheiro. E geralmente, os estúdios só investem em filmes assim, com tanto dinheiro assim, se for um filme mais pipoca, mais que vai atrair mais a massa, tipo Vingadores, Star Wars e tal. E esse é um filme que ele é super contemplativo, sabe? Ele não é apressado em desenvolver as coisas. Tem cenas super lentas, assim, com poucos cortes. Mega... Que dá até um pouco de sono. Sim, tipo, nossa, 2 irmãos meus dormiram assistindo esse filme quando foram ver pela primeira vez. O roteiro desse filme é um desbunde, porque o cara, ele pega as coisas do clássico, ele homenageia e respeita aquilo, mas ele não segue as mesmas batidas, ele traz novos questionamentos quanto àquele universo. O que é o certo de se fazer, até porque a gente espera que quando você vai pegar um filme que já fez sucesso e vai fazer um remake, uma live action, você tenha uma criatividade, você coloque alguma coisa a mais ali e não simplesmente copie o roteiro. Exatamente. Agora, seguindo um pouco da linha de filmes que seguiram uma linhagem, que continuaram a saga, e mesmo correndo riscos, a gente traz Star Wars. Você me enganou, cara. Também seguindo a linha do que Star Wars seguiu, a gente tem Toy Story 4. E a gente tava conversando aqui que Toy Story, desde o 3, ele já tinha essa coisa de poder estragar o que os outros filmes fizeram. Porque quando lançaram o filme 1, ele foi um puta sucesso, recebeu 100% de crítica positiva e ele criou uma história que tinha começo, meio e fim e não dava ideia de continuação. Sim, é um filme que ele termina ali exatamente onde precisa terminar. E daí veio o filme 2, assim, sem muita expectativa, vamos dizer assim, mas ele também trouxe uma história que continuava e teve um começo, meio e fim e não dava brecha pra continuação. E daí vem o anúncio do filme 3. O 3, ele vem 13 anos depois do Toy Story 2. E aí que vem uma responsabilidade muito grande, porque ele podia muito estragar, até por conta do tempo, o que foi o filme 1 e o filme 2, aqueles grandes sucessos. A galera já tava meio receosa pro filme 3, e daí ele veio e foi um sucesso. Foi não? Não, a cena final, acho que não tem uma pessoa que não chorou, porque é muito bom. Ele continua a história dos bonecos, a história do Andy, e ele tem um fechamento ali que ele criou um ciclo que a gente não enxergava quando via o 1 e o 2. Que era a história dos bonecos paralela com a história do Andy, e que um dia aquilo ia ter que se romper. Então o filme 3, ele dá essa brecha de que o ciclo fechou. E não precisa fazer mais nada. Toy Story foi aquilo. E agora vem o Toy Story 4, que é um perigo. É interessante que esse filme, quando ele foi anunciado, ele ia ser dirigido pelo John Lasseter, que ele foi um dos fundadores da Pixar. E ele fez os 2 primeiros Toy Stories. Cara, ele fez um puto de um trabalho, isso é inegável. Mas ele foi demitido porque ele foi acusado de assédios. Na verdade... Na verdade, ele mesmo se demitiu, saiu da empresa e tal, foi trabalhar em outra empresa de animação. E aí contrataram um cara que já trabalhava em curtas e outras coisas de animação da Pixar pra fazer esse filme. Então a gente não tem como saber se realmente vai ser um puta de um filme foda. Mas aí você vê o trailer e mesmo... Você tá com o pé atrás, assim, você não quer que tenha um 4 porque a história... Porque não tem sentido, o ciclo fechou, o Andy já foi embora...
Aí você vê o trailer e você abre o sorriso na hora, porque aqueles personagens que marcaram sua infância estão de volta. Bom, a gente não sabe o que esperar do Toy Story 4. Esperamos que seja bom, como foram os 3 primeiros. Enfim, a gente não chegou numa conclusão nessa discussão, até porque não tem como, é uma questão muito subjetiva e tal. E muito da opinião de cada um. Tipo, eu não quero que tenha uma live action e eu vou fazer um pedido aqui pra Disney. Disney, por favor, não mexe em Irmão Urso, que é o meu filme favorito. Então, eu não consigo imaginar um urso de 3 metros cantando o pé na estrada, eu vou botar. Não faz sentido, não entra na minha cabeça. Então, comenta aí o que você acha dessa discussão, qual é a sua opinião sobre o assunto, o que você achou do Não dá vídeo. pra ter uma conclusão dessa nossa discussão, é mais questão de opinião, mas comenta aí o que você acha das live actions, dos remakes, dos revivals que estão acontecendo em 2019. Compartilha com seus amigos aí nas redes sociais e tal, se inscreve se você não tá inscrito, segue a gente nas redes sociais. Mais alguma coisa? Que o cinema esteja com você. É isso aí.